Apocalipse 2, 12 a 17. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Eu quero meditar com os meus amados irmãos sobre o tema: o perigo da igreja misturar-se com o mundo. O perigo da igreja misturar-se com o mundo. A carta da igreja, ou à igreja de Pérgamo, é um brado de Jesus à igreja atual. Essa carta, na verdade, é endereçada a você, a mim, a nós. Diante disso, não pretendo pregar um sermão diante de vocês, mas pretendo pregar um sermão a vocês. Porque à medida que examinarmos o texto antigo, examinaremos a nossa própria vida. O que estava acontecendo naquela igreja? O perigo que estava assaltando aquela igreja de Pérgamo era o perigo de ficar confusa entre a linha divisória da verdade e do engano, da ortodoxia e da heresia. O ponto focal desta mensagem é como que a igreja, cercada por um mundo hostil, ou às vezes sedutor, pode permanecer fiel a Cristo, sem se miscuir com esse mundo, sem se misturar com esse mundo. Ou como uma igreja que pode resistir na sua fidelidade doutrinária, ao ponto de membros seus tombarem pela fé no campo do martírio, mas ao mesmo tempo não ter a mesma percepção diante da sedução do mundo. Como uma igreja pode ter vitória diante da perseguição, capaz de morrer pelo Evangelho, mas ao mesmo tempo abrir brecha para que o erro, para que o engano, para que a mentira, para que a heresia imperceptivelmente vá ganhando espaço dentro da igreja? Esse é o ponto. A palavra Pérgamo significa casado. Casado. E é extremamente sugestivo que para essa igreja, cuja cidade significa casado, Jesus Cristo tenha que falar que a igreja é a noiva de Cristo. E que o propósito do noivo, que esta noiva se apresente a ele imaculada, incontaminada, pura, fiel. E é sugestivo também
que neste mesmo livro de Apocalipse, o mundo, o sistema que oprime e que às vezes seduz, é chamado de a grande meretriz. Em vez da igreja se encantar pela sedução da grande meretriz, a igreja precisa entender que ela é a noiva do Cordeiro, e que ela precisa se apresentar a este noivo de maneira pura e irrepreensível. Na verdade, o ponto central desta carta é alertar a você e a mim contra o perigo da igreja se misturar com o mundo, se conformar com o engano doutrinário e se capitular ao pecado moral. Eu chamo sua atenção então para algumas lições desta carta. Primeiramente, Cristo faz um diagnóstico da igreja e revela os seus sintomas. Que sintomas Jesus detecta neste diagnóstico que faz da igreja? Em primeiro lugar, Cristo vê uma igreja instalada no meio do condomínio de Satanás. Escolheríamos nós o acampamento de Satanás, o condomínio de Satanás, para plantar uma igreja? Teríamos nós essa ousadia? Vamos conhecer um pouquinho da história dessa cidade para entendermos o que é que Jesus está dizendo que ele conhecia onde a igreja estava, onde estava o trono de Satanás. Pérgamo era uma cidade com um passado extremamente significativo e glorioso. Historicamente, esta cidade era a mais importante cidade da Ásia Menor. Essa cidade foi chamada por Plínio de a mais famosa cidade da Ásia. E por quê? Porque ela foi capital da Ásia quase 400 anos. Especialmente, sua fama explode depois da morte de Alexandre o Grande. Além de capital da Ásia por 400 anos, ela foi capital do reino Seleucida até o ano 133 a.C. E o rei Átalo III, rei Seleucida, o último rei de Pérgamo, passou o reino a Roma em seu testamento. E Pérgamo, então, torna-se capital da província romana na Ásia. Daí a importância histórica dessa cidade. Segundo lugar, a importância dessa cidade, Pérgamo era um grande centro cultural. Nesse aspecto ela sobrepujava Éfeso e sobrepujava Esmirna. Em Pérgamo ficava a segunda maior biblioteca do mundo no primeiro século, só ultrapassada pela biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo na época. A biblioteca de Pérgamo tinha 200 mil livros em pergaminhos. E aconteceu que o rei de Pérgamo, Eumênides, no século 3 a.C., tomou uma decisão de fazer da biblioteca de Pérgamo a biblioteca maior do mundo. Para isso, ele convenceu Aristófanes de Bizâncio, bibliotecário de Alexandria, a deixar a biblioteca de Alexandria e mudar-se para Pérgamo para executar este grande projeto. O que aconteceu? O rei Ptolomeu, rei do Egito, enfureceu-se com essa decisão e, revoltado, embargou o envio de pergaminho. Vocês sabem que o pergaminho é feito de uma planta aquática muito comum do rio Nilo, e dessa maneira, ou melhor, o papiro é feito dessa planta, e o rei Ptolomeu impediu que o papiro fosse enviado a Pérgamo, obstaculando, de certa forma, a consecução deste projeto. O que o rei de Pérgamo fez? Ele criou um novo material para os livros, chamado pergaminho, feito de couro alisado.
E a partir daí, o pergaminho tornou-se um material mais nobre e mais usado do que o papiro. E a biblioteca de Pérgamo vai se tornar uma referência no mundo inteiro, fazendo da cidade um dos maiores centros culturais do planeta na época. Mas que outro fator marca essa cidade de Pérgamo para que Jesus afirmasse que lá estava o trono de Satanás? É que Pérgamo era um destacado centro do paganismo religioso, e isso por 3 razões. Primeiro, em Pérgamo havia um grande panteão, e na acrópole da cidade ficava o famosíssimo templo dedicado a Zeus, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Deuses, muitos eram adorados em Pérgamo. Todas as manhãs podia-se ver a fumaça dos sacrifícios subindo dos altares das muitas divindades em Pérgamo. Não bastasse isso, Pérgamo, em segundo lugar, era o centro do culto ao deus da cura, ao deus Esculápio, chamado o Deus Serpente. Era uma divindade tão importante que a medicina tira daí um dos seus símbolos, que é a serpente. Em Pérgamo ficava a maior escola de medicina do mundo da época. E em Pérgamo também existia um colégio de sacerdotes médicos. E naquela época mantinha 200 santuários no mundo inteiro. E a sede era em Pérgamo. E ali estava uma famosa escola de medicina, e doentes do mundo inteiro acorriam para Pérgamo, porque em Pérgamo a ciência e o misticismo deram as mãos. E as pessoas vinham de todos os lados, de todos os lugares, buscando cura para suas enfermidades, confiando naquela divindade da serpente, ou Deus Serpente, que também era chamado do Deus Salvador. Galeno, médico só superado por Hipócrates, era de Pérgamo. E as curas que aconteciam eram atribuídas a essa divindade pagã, chamada Esculápio. Mas não era só por isso que Jesus Cristo chamou aquela cidade, a cidade onde estava o trono de Satanás. Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia que recebeu o privilégio, entre aspas, no ano 29 a.C., de construir um templo ao imperador romano, ao imperador vivo. E a partir do ano 29, se multiplicam os templos no império para a adoração do imperador como um próprio Deus. E dessa forma, uma vez por ano, os súditos romanos precisavam ir a esses templos e queimar incenso a César, dizendo: César é o Senhor. Aqueles que se recusavam a fazê-lo eram perseguidos, eram torturados, eram mortos. Na verdade, irmãos, se nós olharmos, Roma era uma cidade eclética, aberta. Desde que os súditos fossem uma vez por ano ao templo do imperador para queimar incenso ao imperador, podiam adorar qualquer outra divindade que quisessem adorar. Aqui começa o ponto central da perseguição à igreja, porque os cristãos se recusavam a dizer: César é Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Diante disso, meus amados irmãos, em Pérgamo estava, disse Jesus, o trono de Satanás. Quero chamar a sua atenção para um fato. O movimento de batalha espiritual divulga hoje a ideia de que quando você chega numa cidade para evangelizar essa cidade, primeiro você tem que descobrir onde está a fortaleza de Satanás. Mormente, com as obras de Peter Wagner, isso se popularizou no mundo e também no Brasil. E as pessoas chegam na cidade, por exemplo aqui em Vitória, precisam descobrir um monumento
um prédio, um altar, um local. E identificado então este local onde eles dizem que está ali centrado o trono de Satanás, precisam desarticular este poder espiritual para então evangelizar a cidade. Embora Pérgamo tivesse muitos templos, muitos altares e muitos deuses eram adorados, o Senhor Jesus Cristo faz questão de definir que o trono de Satanás não está num prédio, não está num edifício, não está num templo, está no sistema. No sistema. Seria infantilidade espiritual pensar que um espírito, que a Bíblia diz que é poderoso, sagaz, concentraria o seu poder num ponto geográfico definido. Ele é muito mais sutil do que isso. Mas no sistema, que sistema? Um sistema religioso pagão, que leva as pessoas a queimar incenso a Zeus, que levam as pessoas a adorarem um Deus serpente, achando que ele é o Deus da cura, a adorarem o imperador, dizendo que ele era o Senhor. Esse espírito de paganismo atentava contra a própria Trindade, porque no momento em que o povo de Pérgamo ia à acrópole da cidade para adorar o supremo Deus, Zeus, Júpiter, como a maior divindade, estavam atentando e conspirando contra Deus Pai. No momento em que a cidade acorria, e gente de todos os lugares acorriam para Pérgamo, na expectativa de serem curadas pelo Deus serpente, pelo poder desse Deus serpente, estavam atentando contra o Espírito Santo, aquele que tem o poder de Deus para realizar os milagres de Deus. E no momento em que a cidade se rendia e se ajoelhava diante do imperador para dizer que ele é Senhor, a cidade estava, de certa forma, desta maneira, conspirando contra a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Assim, uma cidade que nega o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que nega o culto ao Deus verdadeiro e incita as pessoas ao culto pagão, aí está o trono de Satanás, disse Jesus. Cristo não apenas conhece as obras e as tribulações da igreja, ele conhece também a tentação que assedia a igreja. Cristo conhece o ambiente em que a igreja vive. Destaca o segundo ponto. O que mais que Cristo diagnostica naquela igreja? Não apenas uma igreja que está plantada no condomínio de Satanás. Em segundo lugar, Cristo vê uma igreja capaz de enfrentar até a morte por causa do nome de Jesus. Vejam o verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meus irmãos, é uma coisa tremenda, porque imaginem as pressões que aquela igreja estava enfrentando. Culto a Zeus, culto a Esculápio, culto ao imperador. E aquela igreja permanece firme, professando exclusivamente o nome de Jesus Cristo. Não negaste o meu nome, não negaste a minha fé. Uma igreja que permanece ortodoxa, fiel, firme doutrinariamente, a despeito da perseguição, da opressão do mundo. E o que aconteceu com Antipas, pastor da igreja de Pérgamo? Segundo Tertuliano, pai da igreja, Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze, e este foi levado ao fogo até ficar vermelho, morrendo Antipas, sufocado e queimado no ventre daquele boi de bronze, como um mártir do cristianismo. E não negou a fé, e não negou o nome de Jesus.
Mas eu chamo a atenção da igreja para um detalhe da mais alta importância. Podem ter certeza de uma coisa, irmãos. Louvado seja Deus que nós não experimentamos isso. Mas se chegássemos ao ponto no Brasil de vir uma perseguição contra a igreja, onde você tivesse que optar, ou apostata, ou morre, ou nega Jesus, ou morre, ou abandona o evangelho, ou morre, podem ter certeza de uma coisa: a maioria de nós morreria por causa da sua fé. Quem é de Jesus é capaz de morrer pela sua fé. Mas Satanás é tão sutil, e lá estava o trono de Satanás, que agora Satanás muda de tática. Já que não consegue derrotar essa igreja usando a pressão, a força, a perseguição, a morte, a violência, agora Satanás muda o jogo, muda a tática, muda as armas. E agora, em vez de usar a perseguição, ele vai usar a sedução. Eu vou lhes dizer que Satanás é mais perigoso como serpente do que como leão que ruge. Ele é mais perigoso na sua sedução do que na sua truculência. E o que é que Jesus Cristo vê mais? Em terceiro lugar, Cristo vê uma igreja que começa a negociar a verdade. Versículo 14, preste atenção aí, por favor. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. De repente, aquela igreja que resistir até o sangue, não consegue resistir os ataques sutis da heresia, do pecado que vai entrando sorrateiramente como uma serpente venenosa para matar a igreja. A proposta agora não era substituir o evangelho pelo paganismo. A proposta agora era misturar o evangelho com o paganismo. A proposta agora não era apostasia, a proposta agora era ecumenismo. A proposta agora não é abandonar a fé e se prostrar diante do imperador, ou de Zeus, ou de Esculápio. A proposta agora é o seguinte: vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos. Não tem problema ceder aqui, ceder ali, ceder acolá. E alguns membros da igreja começaram a abrir a guarda e a ceder diante da sedução do engano religioso. Se você perceber, não é toda a igreja que está caindo no erro, não. Preste atenção nisso. O versículo 14 deixa isso claro. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam. Ou seja, não era toda a igreja, não. Há o perigo, irmãos, de repente, um ou outro dentro da igreja, que resistiu à perseguição, que era capaz até de morrer pela sua fé, se encantar com a doutrina de Balaão, se encantar com a doutrina dos nicolaítas. E a pergunta é: que doutrina era essa? Que doutrina era essa? Vocês sabem que Balaque contratou o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. E um profeta que se deixa contratar para um serviço desse, já vendeu a sua consciência, já prostituiu os seus dons, já revelou que não é profeta de Deus, que Deus não é o seu Deus e sim o dinheiro. Mas por providência de Deus, quando Balaão, que se vendeu para amaldiçoar os israelitas em troca de dinheiro, ao abrir a boca, ele só conseguia abençoar. Aí o Balaque ficou muito bravo com ele: mas como é que negócio é esse? Eu contrato você para um serviço e você faz o contrário do que eu paguei você para fazer? Aí o Balaão disse o seguinte: olha, não dá para amaldiçoar esse povo não, porque Deus resolveu abençoá-lo. Agora, você quer derrotar esse povo? Deixa eu te dar uma dica, disse o Balaão para Balaque.
Você não tem que derrotar esse povo com um exército. Você tem que derrotar esse povo não com um grande exército. Você tem que derrotar esse povo com pequenas donzelas. Coloque as suas jovens no meio do arraial. Coloque os seus moços no meio do arraial. Misture o seu povo com o povo de Israel. Faça-os se unirem. E daqui a pouco, o povo de Israel vai estar casando com as filhas deles. Seus filhos vão estar casando com as filhas deles. Daqui a pouquinho, os filhos de Israel vão estar participando das mesas dos ídolos. Daqui a pouquinho eles vão estar se prostituindo. E quando eles caírem em pecado, o Deus deles, que é santo, vai se retirar deles. E eles se tornarão fracos. E então vocês vencerão este povo. E assim aconselhou, assim Balaque fez, e assim Israel caiu. O que está acontecendo aqui? O problema agora não é doutrina, é ética. Não é apenas uma questão teológica, é uma questão comportamental. E sabe, queridos irmãos, quando a igreja começa a baixar o seu nível moral, ela se torna fraca, vulnerável. Porque uma igreja só é forte quando ela é santa. A igreja que abre a guarda para o pecado, ela perde a sua força espiritual. Ela se torna vulnerável. Mas o que é que os nicolaítas estavam pregando? Se vocês perceberem, a igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas, e Jesus disse para a igreja de Éfeso: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Porque hoje se passa uma ideia de que Deus é bonachão. Não, Deus é um Deus que sempre está com a carinha alegre, sempre de bom grado, sempre sorrindo, sempre pronto para te abençoar. Mas esta não é uma visão bíblica de Deus. O mesmo Deus que é infinitamente amor, diz a Bíblia que Ele odeia. E nós não temos autoridade para usar um eufemismo, não. A palavra é essa mesma: Deus odeia o pecado. E vejam vocês que agora a igreja de Pérgamo dá um passo adiante. Não apenas as obras dos nicolaítas, mas agora os nicolaítas têm doutrinas também. E qual era a doutrina dos nicolaítas? Era a seguinte: mas você pecar. Porque quanto mais você peca, maior será a chance da graça de Deus trabalhar na sua vida. Aliás, a função de Deus é perdoar. O crente não tem que ter uma vida diferente. Ele não tem que ter uma vida completamente oposta à vida do mundo. Ele tem que ser igual. Ele tem que fazer as mesmas coisas. Ele tem que se misturar com o mundo. Porque quando ele se mistura com o mundo e faz as mesmas coisas do mundo, ele estará oferecendo à graça de Deus uma chance maior de se manifestar. E Paulo pergunta: como viveremos no pecado nós, os que para o pecado morremos? E essa era a grande perversão da verdade que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Segundo ponto da minha palavra, da minha mensagem: Cristo faz um diagnóstico da igreja e identifica a fonte do pecado. Qual era a fonte do pecado? De onde estava procedendo essa maquinação que estava levando a igreja a se prostituir, a se imiscuir com o mundo? E a fonte está aí no verso 13, é o trono de Satanás. A fonte do pecado Jesus identificou como a fonte diabólica. Veja que Jesus diz no verso 13 que Satanás não apenas habitava em Pérgamo, está aí no versículo 13. Jesus disse que em Pérgamo estava também não só a presença de Satanás, mas o governo de Satanás. Ora, irmão, se ele tem um trono, ele tem um reino e ele tem súditos.
Isso deveria alertar-nos de que nós não devemos ter uma ideia de Satanás como aquela caricatura da Idade Média, de um monstro, de olhos vermelhos, de chifres, com ferrões em suas unhas. Essa imagem de Satanás pintada na Idade Média está longe da verdade. Longe. A Bíblia diz que Satanás é um espírito, um anjo caído, sagaz, sedutor, enganador, mentiroso, poderoso, assassino, cruel. E o Senhor Jesus Cristo o chamou de Deus deste século. O apóstolo Paulo o chamou de príncipe da potestade do ar. Paulo diz que ele está trabalhando com a corja, com a súcia, com um bando de demônios que são chamados de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. O que Jesus está dizendo que Pérgamo era um lugar sombrio, porque onde Satanás domina não tem luz. A confusão mental, as trevas reinam, porque Satanás odeia a luz. Ele é mentiroso, ele é enganador. Diz o apóstolo Paulo que ele cega o entendimento dos incrédulos, ele instiga os homens a pecar e os induz ao erro. E nós precisamos, irmãos, estar apercebidos disso, de que, não obstante, Satanás não é a única fonte do pecado, porque temos uma natureza caída, e Jesus disse que do coração do homem procede os maus desígnios, mas nós não podemos subestimar a ação deste terrível adversário que ronda a nossa vida para tentar nos derrubar. Terceiro aspecto, queridos. Cristo diagnostica a igreja e julga os que se rendem ao pecado. Veja, por favor, o versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu queria que você prestasse atenção nessa figura. Tudo que Jesus fala tem um sentido. Por que é que Jesus se referiu à espada de 2 gumes aqui? Primeiro é que a espada de 2 gumes, numa igreja confusa em cima do muro, sem saber o que é certo, o que é errado, o que é ortodoxia e o que é heterodoxia, a espada de 2 gumes vem dividindo, vem separando o que é verdade e o que é engano. Nós não podemos ficar neste ambiente de penumbra, sem saber o que é o quê. Segundo, Roma usava a espada para matar, intimidava os cristãos com a espada da morte. Mas agora Jesus se apresenta e diz, não, quem tem a espada sou eu. A espada de Roma só pode tirar a vida, mas a espada daquele que vem montado no cavalo branco, vencendo e para vencer, não é a espada do Evangelho, preste atenção nisso, essa espada aqui não é o Evangelho, essa espada aqui é o juízo condenatório de Deus àqueles que se conservam no erro. A única arma que Jesus usará na sua segunda vinda é a espada que sai da sua boca, e com essa espada ele mata o anticristo, com essa espada ele vence os seus adversários. E aqueles que permanecerem no erro terão que enfrentar inexoravelmente o juízo do Senhor Jesus Cristo. Agora, a igreja, ele dá uma palavra no verso 16, preste atenção. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Há 2 coisas aqui que você tem que prestar atenção. Jesus diz que vem à igreja, e manda a igreja se arrepender. Aos que estão vivendo no engano, no pecado, do erro doutrinário e da prática da imoralidade, Jesus Cristo diz, a eles eu virei com o meu juízo, com a espada da minha boca. Por que a igreja precisava se arrepender então? Se não eram todos os crentes que tinham se desviado?
apenas alguns se desviaram. Por que toda a igreja tem que se arrepender? Por uma razão. Por uma razão. O problema da igreja de Pérgamo é que nem todos se desviaram, mas todos se conformaram. O problema da igreja de Pérgamo foi a tolerância com o erro. Nós estamos vivendo numa época, irmãos, que não está em moda a apologética cristã. Não está. Nós estamos acostumados a ouvir pessoas dizendo o seguinte: você não pode pregar doutrina na igreja porque doutrina divide as pessoas. Você tem que pregar sobre amor. Você tem que pregar sobre coisas doces que enchem os ouvidos das pessoas e não confronte o pecado delas. Pregue coisas suaves. Não pregue a verdade, porque a verdade incomoda, a verdade divide, a verdade separa, a verdade vai fragmentar a igreja. E muitas vezes, em nome da tolerância, nós nos tornamos coniventes com o pecado, com o erro. E Jesus diz para a igreja: arrepende-te. Arrepende-te. E eu termino. Quarto e último lugar. Jesus Cristo diagnostica a igreja e premia os vencedores. Ele diz aos vencedores: dar-lhes-ei comer do maná escondido. O que é isso? O maná era o pão de Deus, pão de Jeová, pão do céu. E diz alguns historiadores de que quando o templo foi destruído por Nabucodonosor, o profeta Jeremias teria tirado da arca da aliança o vaso com maná, escondido esse vaso numa fenda do Monte Sinai. Isso é apenas lendário, não é histórico. E que este fato foi propalado de geração para geração e que Jesus teria usado esta figura para se referir a esse maná escondido. Mas, de fato, o que o texto quer dizer não é isso. O que o texto quer dizer é que aqueles que não se contaminarem com os banquetes do mundo, com a carne sacrificada aos ídolos, aqueles que rejeitarem se assentar na roda dos escarnecedores para participar dos banquetes do mundo, esses sim vão participar do banquete de Deus. E vão comer do maná escondido, do pão verdadeiro, do pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse mais: aquele que vencer, vai receber também, diz aí o verso 17, uma pedrinha branca. O que é isso? Duas coisas. Primeiro, nos tribunais do mundo antigo, os júris populares eram feitos da seguinte maneira, em alguns lugares. Quando se ia dar a sentença ao réu, os jurados votavam com uma pedrinha. Se era uma pedrinha preta, que tinha a maioria dos votos, o réu era condenado. Se era uma pedrinha branca, que tinha a maioria, o réu era absolvido. Quando Jesus disse que o vencedor receberia uma pedrinha branca, numa cidade onde os crentes estavam se expondo à morte, condenados pelos tribunais da terra, Jesus diz para a igreja: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tenham convicção e certeza de que o vencedor receberá absolvição no tribunal de Deus. Isso é o significado da pedrinha branca. Mas a pedrinha branca também tinha um outro significado. Era a senha de entrada para as grandes festas da cidade. Era como que o passaporte para entrar nessas festas. Era como que o bilhete de entrada. O que Jesus está dizendo? Que aqueles que rejeitarem os banquetes do mundo entrarão numa festa verdadeira que nunca vai ter fim, as bodas do Cordeiro. E nesta pedrinha estará um novo nome. A pedrinha branca de absolvição é Jesus, porque foi Ele que nos absorveu. O maná escondido é Jesus, porque Ele é o pão vivo. E este novo nome também é Jesus.
Ou seja, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter um conhecimento pleno, porque hoje só temos um conhecimento parcial. Paulo diz que naquele dia nós conheceremos como também somos conhecidos. Agora vemos como que por espelho, mas então veremos face a face. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Esta carta de Jesus não foi apenas para Pérgamo. Esta carta é para nós. Acautelemo-nos para não darmos guarida à heresia, ao falso ensino religioso, que tantas vezes vem travestido de coisas bonitas e encantadoras. Acautelemo-nos para que não venhamos a cair em pecado e a entristecer o Espírito Santo de Deus. Sejamos uma igreja fiel ao Deus fiel, para que tenhamos a bênção de receber a palavra doce daquele que está sentado no trono, dizendo: você é um vencedor, pode entrar para a festa, porque esta festa nunca mais vai acabar. Que Deus nos ajude a sermos esses vencedores.